Fala galera das Ike Cards, beleza? Aqui é o Mantra e hoje eu vou fazer um tutorial de como jogar Ike Card. Eu já tinha feito um tutorial antes, só que como aquele vídeo já tem mais de um ano, eu resolvi fazer uma nova versão, melhorando o áudio, a imagem e tentar ser o mais didático possível. Lembrando que aqui no canal já tem vários vídeos de duelo, então também dá pra ver na prática como tudo isso funciona. Se você tiver qualquer dúvida, mas qualquer dúvida mesmo, pode deixar nos comentários que eu vou tentar te responder da melhor maneira possível. Então, sem mais enrolação, bora começar! Ike Card é um jogo que se passa dentro do mundo dos sonhos. Em uma partida de Ike Card, é como se você tivesse duas pessoas dormindo e através da invocação de sonhos e pesadelos, o seu objetivo é provocar o sono do oponente e fazê-lo acordar. Assim, com a ajuda do seu exército astral, ganha uma partida de Ike Card quem ficar até o final dela dormindo. E claro que como esse jogo se passa dentro do mundo dos sonhos, não só as cartas serão meio psicodélicas e até malucas, mas a terminologia usada nas cartas também vai seguir esse padrão sobre sonhos e pesadelos. Eu ainda vou explicar direitinho como funciona cada tipo de carta, as diferenças entre elas, só que para você ter um panorama geral, eu vou pegar, por exemplo, uma cena de um duelo de Ike Card. Eu sei que parece que tem muita coisa acontecendo, mas vamos junto que vai ficar bem mais fácil de entender. Primeiro, a gente tem os baralhos, que são chamados de travesseiro. Você tem um tabuleiro onde de fato você vai jogar, que aqui recebe o nome de cama, e está representado por essas pedrinhas. Essas pedrinhas que você está vendo indicam onde você pode e onde você não pode colocar cartas. Por exemplo, o lado da cama esquerdo da tela tem duas pedrinhas na frente e três pedrinhas atrás. Significa que o rei da esquerda pode colocar duas cartas na frente e três atrás. Mas perceba como isso muda se você olhasse para o rei da direita. Você tira os sonhos de dentro do travesseiro para se enfrentarem na cama, e quando um sonho perde uma batalha, ele vai para o esquecimento. E uma partida de Ike Card acontece em diferentes turnos. Primeiro é seu turno, depois é o turno do oponente, depois volta a ser o seu turno e assim por diante. Daí, em cada turno, você precisa montar seu exército e preparar a melhor estratégia para acabar com o rei do oponente. Como eu disse, daqui a pouco eu vou separar um pedaço do vídeo só para falar de cada tipo de carta, só que para dar esse panorama geral, é importante saber que as cartas reis são essas cartas douradas que estão acima dos baralhos. A carta rei representa você. É mais ou menos assim, quando você dorme, você incorpora esse rei astral dentro do mundo dos sonhos. E ela é uma carta tão importante que, como você pode ver, ela já começa do lado do seu baralho. Diferente de todas as outras cartas que você tem que ir comprando do topo do seu baralho a cada turno que passa, a carta rei já começa com você e vai ser ela que vai ditar como vai ser toda a sua configuração do tabuleiro. Como, por exemplo, onde você pode e onde você não pode colocar cartas. Daí, eu vou explicar agora o conceito de primeiro pelotão e segundo pelotão. Quando você olha para um tabuleiro de Ike Card, eu quero que você imagine que os primeiros pelotões são como se fossem uma área aberta, uma floresta, digamos assim. Já os segundos pelotões, eles estão mais afastados. É como se fosse o castelo do seu rei. Mas por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, vamos olhar primeiro pro lado da cama esquerdo da tela. Perceba que o Tux, ele possui sonhos do pelotão da frente e sonhos do pelotão de trás. Mas qual a diferença? A diferença é que se um sonho tá no pelotão de trás e tiver alguém no pelotão da frente, ele não pode atacar e também não pode ser atacado. Afinal, se você fizer aquele exercício de imaginação que eu falei agora há pouco, é como se o sonho de trás tivesse recuado para dentro do castelo, e as cartas da frente estão protegendo ele. Dessa forma, ele não pode atacar e também não pode ser atacado, o que pode fazer surgir uma dúvida. Poxa, mas por que eu vou querer ter uma carta no pelotão de trás se ela não pode atacar? Imagina que você tem a carta de um médico, de um curandeiro, de um alquimista. O médico não vai estar no meio da guerra lutando com os outros caras, ele vai estar no pelotão de trás, tratando de curar os combatentes feridos e preparar eles. Mas esse é o caso quando existe cartas no pelotão da frente. Agora, se não existir nenhuma carta no pelotão da frente, mas existir uma carta no pelotão de trás, aí o seu médico, ele tá desprotegido. Afinal, não existe ninguém na floresta, digamos assim, para te proteger, e o caminho tá aberto para ser atacado. E se não tiver ninguém, nem no pelotão da frente, nem no pelotão de trás, o rei está desprotegido e sujeito a ataques diretos. Daí, nesse exercício de imaginação que eu falei, se o primeiro pelotão é a grama, o segundo pelotão é o castelo, o rei, ele tá protegido atrás de todos os pelotões em cima da sua torre. Certo, esse foi o panorama geral, e se ficou meio confuso, não se desespera, porque agora eu vou falar de cada tipo de carta e tenho certeza que vai ficar mais claro. Em Ike Card, nós temos basicamente três tipos de cartas. Os sonhos, que tem uma coloração azulada, os encantamentos, que são mais cinza, e as cartas reis, que são Ike Cards douradas. E para começar, vamos falar dos sonhos. Imagine que os sonhos são seus combatentes astrais, são as peças que você vai utilizar para invadir o castelo do oponente e derrotar o rei rival. A princípio, existem três tipos de sonhos. Os sonhos pedra, papel e tesoura. Como esperado, um sonho papel ganha de um sonho pedra ganha de um tesoura e um tesoura ganha do papel. E isso por si só já caracteriza algo diferente das Ike Cards, pois esse caráter cíclico garante um equilíbrio entre as criaturas, e é diferente do que simplesmente quem tiver mais ataque ganha. Só que além dos pedra, papel e tesoura, você tem os sonhos gloriosos e os sonhos neutros.
Nesse momento na tela, você está vendo o ícone de cada um desses. No centro, o pedra, papel, tesoura. Do lado esquerdo, você tem uma espécie de estrela. Essa estrela representa um sonho glorioso. E os sonhos gloriosos, eles têm vantagens sobre todos os outros tipos de cartas. Um sonho glorioso ganha de pedra, ganha de papel e ganha de tesoura. Já no outro extremo, do lado direito, você tem uma espécie de gancho que representa os sonhos neutros. E os sonhos neutros perdem para todo mundo. Perdem para pedra, perdem para papel, perdem para tesoura. E aí pode surgir uma questão, poxa, mas por que eu vou querer ter um sonho neutro se ele perde para todos os outros? Como eu disse, iCard não é um jogo que se limita só a atacar e defender. Às vezes você tem um sonho que é neutro, que ele é frágil, digamos assim, mas ele vai ter um efeito bom, um efeito que vai te ajudar dentro da partida. E para identificar o tipo de um sonho é muito fácil, basta você pegar uma dessas cartas azuladas e olhar bem no meio. Tem o número e o nome do sonho, e mais para a direita tem um símbolo, que pode ser pedra, papel, tesoura e assim por diante. Os sonhos pedra normalmente fazem referência a criaturas mais sólidas, mais brutas, mais tanker. Os sonhos papel são algo mais mágico, maleável. E as cartas tesoura representam seres mais ágeis, como ladrões, mercenários, talvez um espadachim ou até um lobo. Os sonhos neutros, como mencionei, são os mais frágeis de todos. Dá até pra imaginar que, sei lá, você que tá na sua casa nesse exato momento, com certeza você conseguiria cair na porrada e bater em qualquer sonho que seja do tipo neutro. Já os sonhos gloriosos, que ganham de todo mundo, estariam em um patamar bem acima. Além dessa estrela que identifica que um sonho é glorioso, outra forma de diferenciar eles dos sonhos normais é que os sonhos gloriosos têm as cartas com uma coloração vermelha. Só que iCard não é só um pedra, papel, tesoura. Isso porque cartas de sonho têm também o seu nível de ranking. Você pode ter uma carta que é pedra 1, mas também um pedra 2 e um pedra 3. E para identificar o nível de ranking de uma iCard, é igualzinho como eu acabei de falar. Basta que você olhe no centro da carta, do lado do nome dela, e ver quantos ícones você tem. Por exemplo, se o Rogério, que é essa carta que tá do lado esquerdo, é um pedra 1, a Ilha da Fantasia é um pedra 3. Só que para que serve isso na prática? Vamos imaginar o combate entre duas cartas. Você tá lá jogando com seu amigo, e do seu lado da cama, você tem o Ilha da Fantasia, e o seu oponente tem a Ditch, que são justamente essas duas cartas que você tá vendo aí. A Ilha da Fantasia é um sonho pedra 3, e a Ditch é um tesoura 1. Como a pedra ganha da tesoura, a Ditch vai perder esse combate. Só que aí que tá. Como a Ilha da Fantasia é um pedra 3, não só ela vai ganhar esse combate, como ela vai causar 3 pontos de dano no sonho do oponente. Isso porque as cartas não só têm o seu nível de ranking, como elas têm os pontos de imaginação, que são os números que estão abaixo das cartas, que é como se fosse a vida do seu sonho. Como resultado desse combate, a Ditch é esquecida. Só que agora vamos imaginar uma situação muito parecida. Você tá com seu amigo e você continua usando a Ilha da Fantasia. E seu amigo continua com o sonho tesoura. Só que agora o sonho tesoura dele tem 4 pontos de imaginação. Isso significa que em um combate entre essas duas criaturas, a Ilha da Fantasia continua ganhando, só que a carta do seu oponente não vai ser esquecida de uma vez só. 4 menos 3, ele ainda fica com 1 ponto de imaginação. É como se a sua criatura tivesse enfraquecido o sonho do oponente, mas isso ainda não foi suficiente para esquecer ele. Essa dinâmica de nível de ranking e pontos de imaginação torna o jogo mais complexo, ao passo que às vezes é necessário uma estratégia por parte do seu exército. Às vezes é necessário você atacar com várias criaturas um sonho do oponente para que seja possível se livrar dele. Só para consolidar esse raciocínio, imagina agora o combate entre um dragão de papel, que é um papel 3, contra um sonho neutro. Como os sonhos neutros perdem para todo mundo, como resultado desse combate, o sonho neutro vai perder 3 pontos de imaginação, só que como ele só tem 1, ele vai ser esquecido. Imagina agora que você tem um pedra 3 contra um papel 2. Não importa que a Ilha da Fantasia seja de rank 3 e que a luz seja um papel 2. O papel sempre ganha na pedra. Daí, em um combate entre essas duas iCards, a Ilha da Fantasia vai perder 2 pontos de imaginação, pois esse é o nível de ranking da luz. E com isso, a gente termina toda a explicação para as cartas de sonho. Agora, rapidinho, vamos falar dos encantamentos. Os encantamentos são essas cartas cinzas que vão ter uma função de suporte. Serão cartas que vão te ajudar a alcançar seus objetivos de forma indireta. Por exemplo, você pode ativar um encantamento que te permite comprar mais cartas do seu baralho, ou ativar um encantamento que fortaleça um sonho seu, fazendo ele de rank 2 para rank 3. Ou simplesmente seu encantamento que representa uma flecha que furaria toda a barreira do oponente e perturbasse de forma direta os sonhos do outro rei. Aliás, lembra que eu mencionei agora há pouco sobre cartas do primeiro e segundo pelotão? Vamos voltar rapidinho para aquela figura. O detalhe é que os encantamentos necessariamente precisam ser colocados na primeira linha de pelotão, o que gera uma necessidade de estratégia por parte do jogador. Porque do lado da cama esquerdo da tela, o Tux só possui 2 pedrinhas do pelotão da frente. Dessa maneira, ele precisa fazer um gerenciamento de recursos. Afinal, se ele entupir o primeiro pelotão de sonhos, ele não vai poder ativar encantamentos, já que encantamentos só podem ser colocados na primeira linha de pelotão. Além disso, existe um tipo especial de encantamento que são as cartas do caos. As cartas do caos são essas cartas pretas que representam os problemas internos do seu exército. A fome dos seus combatentes, a miséria, o frio e assim por diante. Só que como isso funciona na prática?
As cartas do caos são Ike Cards que no momento que você sacar do topo do seu baralho, você é obrigado a jogar ela. E elas terão efeitos aleatórios, de acordo com o lançamento de um dado. Eles podem tanto atrapalhar o oponente, quanto atrapalhar até você mesmo, dando um efeito surpresa e maior aleatoriedade numa partida de Ike Card. Então imagina que você está jogando, e em cada turno que passa, você vai montando seu exército e é obrigado a comprar uma carta do topo do seu baralho. Só que se você comprar uma carta e essa carta for uma carta do caos, necessariamente ela deve ser jogada e ativada o seu efeito. No caso aqui, eu tirei o Inexistência, mas tem uma infinidade de cartas do caos diferentes que podem ser jogadas. Certo, o último tipo de carta que resta falar são as cartas reis. Essas Ike Cards têm uma coloração dourada e são o seu avatar, o personagem que você assume quando entra em Ike Card. E diferente de todas as outras cartas que você vai comprando aleatoriamente do topo do seu baralho, a carta rei já começa do ladinho dele e muda toda a dinâmica do jogo. Primeiro de tudo, as cartas reis possuem a habilidade do rei, que são técnicas que você pode utilizar quando você quiser, uma vez por turno, contanto que você tenha as condições necessárias. Eu vou pegar essa carta rei do meio, que é o Cavaleiro Cenoura, e vamos fazer uma análise dessa carta. Em cima você tem a figura dele, que é uma cenoura dançante. No meio você tem o nome. Logo abaixo você tem uma frase que conta a história do personagem retratado. Cada Ike Card tem uma história própria. Afinal, esse é um projeto que eu já desenvolvo há pelo menos 10 anos, então tem muita coisa aí. E é até legal se você quiser dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, porque não só tem partidas de Ike Card, como eu conto um pouquinho mais da história dos personagens e do universo. E abaixo desse texto tem as habilidades do rei. O Cavaleiro Cenoura possui duas habilidades, sendo a primeira delas o bolo de cenoura. Do lado do nome da habilidade, tem um ícone de um papel e de uma tesoura. Significa que para ativar essa habilidade, você precisa necessariamente ter um sonho papel e um sonho tesoura na cama. Se você tiver isso, já dá para ativar essa habilidade, que permite que você recupere 2 pontos de sono do rei. Tem outra habilidade também, que é a tática de guerra. Para ser ativado, você precisa ter na cama 2 papéis e permite que você troque a posição de pelotão de até 2 sonhos na cama. Só que as cartas reis, elas vão muito além do que só as suas habilidades. Isso porque elas têm uma série de características que estão representadas por essas bolinhas logo abaixo. E para falar desses atributos, eu vou pegar uma outra cena de batalha, de outro duelo, que inclusive já tá aqui no canal. E como você pode ver, a carta rei que eu tô mostrando é o do Dux, que é o mesmo rei que tá do lado direito da tela. Vamos agora analisar uma por uma cada uma dessas bolinhas. A primeira bolinha indica os seus pontos de sono. Os pontos de sono indicam quanto mais ou menos sonolento um rei está. No caso do Dux, ele começa com 13 pontos de sono. Só que quando seus pontos de sono chegam a 0, ele acorda e automaticamente perde. Assim, perde uma partida de Ike Card o rei que acordar primeiro. Só que os pontos de sono são muito mais do que simplesmente a vida do seu rei. Eu quero que você imagine como se tivesse um cordão mágico, um cordão de prata que liga em uma ponta o seu corpo, enquanto você dorme, e liga na outra ponta o rei astral, o seu avatar dentro de Ike Card. E quando os pontos de sono chegam a 0, esse cordão se rompe e você acorda. E como que alguém perde pontos de sono? Tem diversas maneiras. Por exemplo, você pode ativar um encantamento que representa uma flecha e perturbar de forma direta os pontos de sono do oponente. Ou, quando você tem uma carta de sonho na cama e ela é esquecida em combate, imagine que quando você perde um sonho, você toma um susto. E esse susto faz que você fique mais próximo de acordar e perca um ponto de sono. Inclusive, você tá vendo essa espécie de hexágono vermelho, que tem um para cada jogador? Esse hexágono tá contabilizando os pontos de sono de cada rei. Então, nesse momento da partida, o rei da esquerda tava com 12 pontos de sono e o rei da direita com 10 pontos de sono. Agora, eu vou deixar para falar da segunda bolinha por último, então vamos pular para a terceira. Na terceira bolinha, você tem uma espécie de cartola de onde saem 2 orelhinhas, que é como se fossem 2 orelhinhas do coelho de uma cartola de um mágico. Esse ícone indica quantas cartas de encantamentos você pode utilizar no seu turno e no turno do oponente. E essa característica já indica como as cartas reis mudam. Você pode escolher uma carta rei que representa um bruxo, ele será mais frágil, tendo menos pontos de sono, mas que vai poder fazer mais encantamentos de uma vez só. Ou você pode escolher, por exemplo, um cavaleiro, que vai ser mais resistente, tendo mais pontos de sono, só que em contrapartida não vai deixar que você faça tantos encantamentos assim. E agora eu vou falar das últimas 2 bolinhas. Essas últimas 2 bolinhas indicam quantas pedrinhas você pode ter no primeiro e no segundo pelotão. Por exemplo, no caso do Dux, você pode ter 4 pedrinhas na frente e 2 pedrinhas atrás. E agora, para encerrar de vez as cartas reis e também nosso tutorial, eu vou explicar o que são sonhos rasos e sonhos profundos. Para isso, eu vou trazer de volta a carta rei que a gente está vendo, que é o do Dux, e vou mostrar 2 cartas de sonho. Como vocês já sabem, os sonhos podem ser pedra, papel e tesoura, eles têm seus pontos de imaginação, só que além de tudo isso, se você olhar bem no centro, cada carta tem seu nome, o tipo e tem uma bolinha. Essa bolinha ela pode ser tanto verde quanto cinza. A bolinha verde indica que você pode abaixar essa carta direto da sua mão para o jogo, sem custo nenhum. Basta você pegar ela da sua mão e colocar no tabuleiro. Já a bolinha cinza não deixa você colocar essa carta direto no jogo. Para que isso seja possível, você tem que pagar algum custo que vai estar explícito na carta. No caso do Guardião do Portal, para sonhar de forma profunda com ele, você precisa revelar uma outra carta portal da sua mão. E aqui vem o ponto-chave.
Não existe limite para bolinhas cinzas, contanto que você possa saciar todas as condições. Porém, existem limites para as bolinhas verdes, e quem diz isso é a carta Rei. Se a gente voltar para o segundo atributo da carta Rei, ele indica quantos sonhos rasos você pode fazer por turno, ou seja, quantas bolinhas verdes você pode fazer em um turno. No caso do Dudux, tem número 2, significa que você pode baixar 2 bolinhas verdes e quantas bolinhas cinzas você quiser. E com isso, eu encerro esse tutorial de como jogar iCard. Talvez tenha faltado uma ou outra coisinha, mas eu tentei ser o mais didático possível. E claro, se você teve qualquer dúvida, por favor me pergunte, que eu vou tentar responder o mais claro e rápido possível. Além disso, aqui no canal já tem vários vídeos de duelo, portanto, mesmo se após ver tudo isso ainda estiver meio confuso, dá uma olhada nos vídeos de duelo, porque eu acho que vendo na prática, fica muito mais fácil de entender as regras. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo, obrigado a você que chegou até o final do vídeo, e é isso, até mais!